E aí galera, beleza? Aqui é o Isaac trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, que geralmente eu faço só arte time-lapse. Mas eu quero estar começando a diversificar o canal agora em março, trazendo uns vídeos diferentes aí pra vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão, sinta-se à vontade para deixar aí nos comentários, beleza? Bom, o vídeo de hoje eu vou estar comparando 4 marcas aí de bico de pena G. Para quem está querendo começar aí a fazer esse tipo de arte e usar esse tipo de material para fazer a arte final e saber aí qual tipo de marca que é melhor para comprar, o que encontra aí mais facilmente e esse tipo de coisa. Então, bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo eu vou estar usando essa arte aqui que eu fiz do Hunter vs Hunter, né? Que é do Gon e da Pitou. E essa arte aqui eu reproduzi ela 6 vezes. Usando essa mesa de luz. E assim, eu fiz ela usando a caneta Nankin, né, normal, que é o que o pessoal mais utiliza aí, o que é mais comum, mais fácil de encontrar, da Unipin. Eu usei algumas variações dela, mas todas da Unipin. Aqui daí a gente pode ver como é que ficou, né? Eu gosto mais da arte finalizada da bico de pena G, mas eu achei que ficou bem bom. E também fiz com o pincel, né, da Kuretake. É um pincel que eu usei aí no vídeo do The Greyman, vai estar aqui no card, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Esse pincel é muito bom, ele é um pincel que dá um traço bem diferente, né, como vocês podem estar vendo aqui. Ele dá mais, né, como a gente pode ver aqui pelo rachurado, a cena do Gon aqui, dá pra ver aqui bem mais impactante. Mas eu vou estar falando mais do pincel e das canetas aí de Nankin em um próximo vídeo. Bom, começando aqui então pelo bico de pena da Leonard, que foi o primeiro que eu fiz. Ele ficou desse jeito. A gente pode estar observando aqui em comparação com a Unipin que não ficou legal. Ele ficou muito tremido, muito variado, muito borrado. O bico de pena seria esse que vocês estão vendo aqui na tela, né? Vocês vão estar acompanhando também aqui no cantinho uma speed art de todas as artes que eu fiz aqui, daquela que eu vou estar falando em específico. Assim, o bico de pena da Leonard, ele é o mais facilmente encontrado no Brasil. E por conta disso eu acho que tem tanta gente que não faz arte final a bico de pena, porque acaba encontrando só o da Leonard, e esse da Leonard, sinceramente, é muito ruim. Pode ver até pelo material dele, não sei, tu sente a diferença no pegar. Ele é um bico inferior, ele é muito molenga e ele não libera tinta com facilidade, e quando ele libera tudo de uma vez só. Vou estar mostrando aqui pra vocês com esse cabo da Tachikawa, pra mim é a melhor marca de cabo. Esse aqui é um dos cabos mais usados do mundo. Mesmo a pena mal encaixa direito aqui, esse é um cabo universal e ela não encaixa direito. A tinta que eu estou usando aqui, ela é uma tinta da Talens, tá? Ó, estão vendo? Eu vou testar aqui ele, ó. Ele acabei de recarregar ele, eu enchi ele de tinta. Vou até colocar mais tinta agora. E ele não libera a tinta de jeito nenhum. Aí se eu bato assim, ó, aí ele libera, mas ele libera tudo de uma vez, ó. A tinta socou toda para baixo. O que acontece daí? Ele acaba demorando mais para secar e fica muito fácil da gente passar o braço e acabar borrando a arte, né? Então por conta disso, em fluidez aqui, eu já dou uma nota 0 pro bico da Leonard, porque ele não responde bem. E daí por consequência disso, tu quer fazer uma arte aqui, aí ela fica falhando. Aí tu tem que ficar toda hora batendo o bico para fazer a tinta descer e tu conseguir puxar. Como vocês devem estar vendo aqui na timelapse deste desenho aqui. A variação do traço aqui é impossível, né? Porque tu tem que estar batendo toda hora, aí tu tenta fazer uma variação do traço, tu abre o bico assim e ele não libera mais tinta. Aí a variação fica impossível também. Por conta disso, né? Não quero dar nota, né? Mas numa relação assim de opinião minha, eu diria que o bico da Leonard é muito ruim. E esse aqui é um bico novo, tá, pessoal? Nunca usei, eu não uso o Leonard, eu comprei só pra fazer o vídeo. E eu já estraguei. Quando eu comecei a fazer arte, a bico de pena, eu comecei com o bico da Leonard. E eu acabei parando de fazer a arte, fiquei uns anos sem fazer, voltei há um meio ano atrás, mais ou menos.
porque eu usava esse bico aqui, e esse bico me fez desistir. Por ser um bico tão ruim, eu achava, nossa, mas como é difícil, né? Mas na verdade não é difícil fazer arte a bico de pena. É só uma questão de prática e costume. Danos ao papel. O bico danifica muito o papel, porque ele acaba acumulando muita tinta, daí o papel demora para sugar essa tinta, acaba atravessando, e isso é um papel bom, esse é um papel Bristol 180 gramas. É o que eu uso para todos os vídeos de bico de pena. Arte de time-lapse com bico de pena, né? Também, por consequência, né, como a tinta acaba deixando o papel mais molhado, ele acaba arrancando um pedaço, não sei se dá pra ver aqui no vídeo, mas isso aqui é um pedaço do papel, isso aqui. E ele acaba raspando bastante, né? Então é um bico que eu não recomendo de jeito nenhum pra vocês. Vocês vão passar raiva, vão passar trabalho. O vídeo que eu mais demorei pra fazer foi esse aqui, foi o que ficou com o pior aspecto, vocês vão ver ao longo do vídeo aí os outros. E minhas considerações finais é que não é um bico que eu recomendo para vocês comprarem. É um bico que eu acho, como eu já disse várias vezes aí, não querendo meter pau na marca, mas a Leonard não fabrica bons bicos. Ok, galera, passando agora pro bico da Zebra. O bico da Zebra, ele é meio que um meio termo entre os outros e o da Leonard, porque ele é o mais flexível que tu vai encontrar, né? Que ele já tá começando a vir pro Brasil agora, né? Antes tu só encontrava a Leonard, agora tu até encontra em alguns lugares esse bico da Zebra. Vocês vão estar vendo uma foto mais aproximada aqui. E ele é um bico que eu não gosto tanto quanto os outros, mas é um bico que eu considero que dá pra usar tranquilo. Não é muito pro meu gosto pessoal, porque eu prefiro um bico mais firme, né? Mas ele é um bico bem interessante, aí tem um design bem bom. E o desenho que eu fiz com ele aqui é esse aqui. Vocês já conseguem notar uma diferença aí enorme. Aqui as linhas estão bem mais precisas, o rachurado está bem mais constante. Dá pra ver aí claramente que o bico da Zebra é bem melhor já do que o da Leonard. Aí vou estar testando ele aqui para vocês agora. Começando pelo teste de fluidez da tinta. Ó, vocês podem ver aqui, para começar, que a tinta flui. Diferente do da Leonard. Tu consegue fazer traços o tempo todo. Aqui a tinta acabou. Mas tu consegue estar sempre traçando com ele, ó, desde uma linha mais fina, né, para fazer um rachurado, até uma linha mais grossa. Então, por conta disso, o bico da Zebra, ele já é um bico bom. É um bico aí que muitas pessoas vão dar preferência, né, dependendo do tipo de tu tem a mão mais pesada, ou tu gosta de um traço mais firme, né. A maioria vai optar entre Zebra e Nico ou Tashikawa, né. Nico e Tashikawa é bem parecido. Então a fluidez da Zebra aí é excelente, né? Eu dou um 9 aí porque eu já sei como é que é a dos outros, né? E eu acho que a fluidez dos outros é um pouquinho melhor. A variação do traço aí pra mim é nota 10. Consegue um traço bem fininho. E também consegue um traço bem grosso. Danos ao papel, ele é um dano normal, né? Aqui não tem nem o que falar. Porque é um dano que ele vai dar igual dos outros aqui, né? Se tu apertar demais, ele vai, claro, arrancar um pouco aqui, raspar um pouco o papel. Mas ele não vai chegar a estragar que nem o bico da Leonard, né? Então aí é um bico bem bom aí, considerações finais dele aí, ó, eu recomendo. Eu acho muito interessante o pessoal comprar um da Zebra e um da Nico, ou um da Zebra e um da Tashikawa, ou até se puder um da Zebra, um da Nico e um da Tashikawa, pra tá testando aí e ver qual que vai te agradar mais, né? Qual que vai ser mais do teu gosto. E isso vai variar bastante aí, influenciar a tua arte. Então eu acredito que essa seja a opção mais legal. Agora eu vou estar mostrando aí minha arte com o da Nico, né? É uma arte que vocês podem ver comparado com o da Leonard novamente, né? Ou melhor, vou comparar com o da Zebra. Vocês podem estar vendo aí que o rachurado é mais tranquilo de fazer, ele é mais constante, né? Ela é uma pena, como eu disse, mais firme. Ela, na minha opinião, te dá mais controle. E por conta disso, pra mim, pelo menos, a arte fica melhor, né? O resultado final me agrada mais assim. É um bico bem legal. E vocês vão notar que é engraçado, eu vou estar mostrando aqui o da Tashikawa junto. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí.
mas eles são bicos muito parecidos. Acho que na foto vai ficar mais fácil de ver. Eu acho até que como a Tashkal, até onde eu sei, é uma marca mais antiga e mais considerada mundialmente, eu acredito que a Nikon até, quem sabe, copiou o design da Tashkal um pouco. Mas, e por conta disso, os dois bicos acabam... Ó, até confundi eles aqui agora. Por conta disso, os dois bicos acabam sendo bem parecidos mesmo. A arte final é bem igual, né? E a fluidez da tinta aqui, ó, tu consegue que ele flua já desde o toque mais suave aqui no papel, ó. Eu não tô nem fazendo força nenhuma, tô só deixando o peso da própria pena. Aqui o da Nikon, a única diferença do Tashkal é essa, ó. Quando tu não aplica quase nem nada de pressão, ó, ele fica com um leve falhadinho. Ou mesmo quando tu coloca a pena de lado, ó, consegue linhas mais finas que o da Zebra. Por isso que a variação do traço aqui dele é até melhor, né, que o da Zebra. Pelo menos na minha opinião, né? E a fluidez da tinta pra mim é melhor também, porque o da Zebra às vezes acontece dele liberar a tinta um pouco rápido demais, né? Por isso que quando tu faz assim, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas acumula menos tinta aqui do que o da Zebra. O da Zebra ele fica com mais... libera mais tinta do que o necessário, né? Já o da Nikon, ele é um pouco mais tranquilo, por isso que eu até prefiro ele do que o da Zebra. Eu comecei a usar a Nikon e Zebra juntos e acabei optando pelo da Nikon. E depois eu comprei um da Tashkal para testar e acabei vendo que o Tashkal é quase igual ao da Nikon. A única diferença é que aí a Nikon, quando tu pega ele bem leve mesmo, às vezes ele dá uma falhadinha. O da Tashkal eu não cheguei a ver falhar. Então, eu recomendo bastante o da Nikon. Eu acho que o pessoal vai gostar mais aí. E se for comprar um aí, eu diria compra o da Nikon, que tu não vai te arrepender. Ou o Tashkal, né? E é o que eu vou estar mostrando agora. Tashkal aí é uma marca bem conceituada. É a mesma marca aqui do cabo, né? Esse cabo aqui é um dos mais utilizados por conta dele ter essa tampinha. Aí tu consegue guardar ele assim e levar para todo lugar, né? É um cabo muito bom mesmo. Eu só uso ele. Eu tenho outros aqui, né? Tem o cabo da Deliter também. Mas ele é muito pequeno para minha mão. Que é o que acontece com a maioria dos cabos, né? Vou tirar a arte aqui. A arte do Tashkal e da Nikon, ó, teve quase nada de diferença. O que não tá de diferença aí é erro humano, não é em relação às penas, né? São duas penas muito parecidas mesmo. Não vejo nenhuma diferença significativa. E na questão da fluidez da tinta, o Tashkal ele é a mesma coisa que o da Nikon. Um ponto a favor da Tashkal é que com o mínimo aqui ele nunca vai falhar. Ó, só o que eu falei. Ele com o mínimo de pressão aqui, ó, ele nunca vai deixar linhas falhadas, no caso, né? Isso que eu me refiro, que nem acaba acontecendo com a Nikon às vezes. Consegue fazer um rachado bem legal e tu consegue a variação máxima. Só que o da Nikon ainda larga menos tinta aqui. Então a fluidez da tinta, o Nikon acaba ganhando do da Tashkal, na minha opinião. Mas na variação do traço, todos eles são muito bons, né? O da Zebra é um pouquinho atrás, né? Mas é isso. E danos ao papel, o Tashkal acaba fazendo um pouco mais do que a Nikon, né? E a Nikon, ela que menos agride o papel de todas essas aqui, né? O da Leonard destrói o papel. E assim, entre comprar Tashkal e Nikon, o da Tashkal é um bico um pouco mais caro, né? No Brasil tu não nota a diferença porque a maioria das lojas vende tudo ao mesmo preço. Mas comprando de fora, da Tashkal geralmente custa $5, aí um bico de 3 bicos, né? 5 a 6 dólares. Enquanto o da Nikon vai estar custando 4 dólares, aí o da Zebra chega até a ser mais caro, ele chega a 6 dólares mais ou menos, às vezes 7. Então assim, se tu puder importar, vale mais a pena, né? Porque tu consegue comprar aí os bicos quase 3 pelo preço de um no Brasil. Os cabos também são mais baratos, né? Tudo isso são coisas a serem consideradas, né? Ainda mais se tu quiser pegar vários para testar, compensa mais pegar de fora. Eles vêm em pacotinhos assim, ó. Esse pacotinho aqui é da Tashkal, ó.
ver se eu consigo aproximar. A câmera fica num ângulo aqui bem alto. Ele vem assim daí, ó. Aqui tem as outras duas novas, né? Da JetPains eu compro. É um site bem bom que eu recomendo aí. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Tenham achado interessante aí e tenham esclarecido as dúvidas de vocês em relação aos bicos de pena, né? Mostrando aí mais uma vez o da Zebra e o da Leonard, só para comparativo, né? E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo aí que vocês queiram estar vendo, por favor, deixem nos comentários aí pra mim, que eu adoro ler os comentários de vocês e responder. Deixa um like pra me ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal, e é isso aí. Um abração pra todos vocês e fui!